E aí, galera, como é que vocês estão? Gente, hoje é aquela parte maravilhosa que todo mundo adora de língua portuguesa, que é gramática, e a parte que o povo mais gosta ainda, que é sintaxe, ô trem bom. Vamos lá, gente. A gente tem que estudar isso, não tem outro jeito. Vamos lá com fé. O que que a gente vai estudar hoje, então? Nem todas as partes do período simples. A gente vai só introduzir as partes mais importantes. E as primeiras partes, na verdade, todas são importantes. Então, estão aí os conteúdos que a gente vai estudar. Bom, primeiro, sujeito e predicado são as partes essenciais de uma oração. Vamos lá com calma. Oração, o que que é? É aquela frasezinha que tem verbo. Se você não lembra o que que é verbo, dá uma olhadinha na aula passada. Mas, uma dica, conjugue a palavra. Se você conseguir conjugar e dar uma noção de tempo para a palavra, é porque ela é um verbo. Isso está explicadinho no vídeo da aula passada. Vamos lá. Então, gente, eu quero que vocês tentem fazer junto comigo esse vídeo aqui, esses exercícios aqui. É o seguinte, peguem aí o lápis, a caneta e tentem separar nessas frases, nessas orações que eu escrevi aí, tentem separar elas em duas partes. A primeira parte, vocês vão tentar identificar aquilo que é nós. E a segunda parte, vocês vão identificar aquilo que é o mundo. Certo? Duas partes. Cada parte tem que ter. Você não pode deixar nada da frase de fora da separação. Certo? Então, o menino comprou pão. Pausa aí e tenta fazer a separação. Ok. Então vamos lá. O menino comprou pão. O menino, nós. Comprou pão é o restante, é o mundo. Então, nós seria então o sujeito. Nós, eu, você, aquilo sobre o qual se está falando. Você está falando sobre alguma coisa, essa coisa é o sujeito. E o restante, aquilo que se fala sobre aquela coisa, aquilo que se declara sobre determinada coisa, é o predicado. Então tem duas partes aí. O menino é o sujeito e comprou pão é o predicado, certo? Ok. Gente, fui ao mercado. Tentem separar sujeito e predicado, ou nós e o mundo. Ok? Gente, então, nessa oração, o sujeito está oculto. Vocês devem ter aprendido isso no ensino fundamental. O que é o sujeito oculto? Quer dizer que ele está dentro do verbo, ele está subentendido, ele está ali escondido dentro do verbo. Como assim? Ora, você pode dizer ele foi, pode dizer eu fui, pode dizer eles foram. Cada vez que você muda o verbo, você está dando uma noção de uma pessoa diferente. Eu fui é diferente de ele foi, e o foi está dando essa ideia de ele. Você pode tirar o ele. Fui ao mercado, foi ao mercado, foram ao mercado. Então, o sujeito está oculto dentro do verbo. Então, nesse caso, o sujeito não está visível, está oculto, está determinado. Então, toda essa oração, fui ao mercado, é um predicado. Toda oração diz respeito ao mundo. O cachorro latiu. Aí fica um pouco mais fácil. Mas aí, quando você fala de nós e o mundo, você tem que abranger um pouco a noção. O cachorro, então, é aquilo sobre o qual se fala. E latiu é o que ele está fazendo. O que se diz que ele está fazendo? Ele latiu. Então, você separou aí o cachorro, é o sujeito, predicado, latiu. Chove. Não dá para separar, porque não tem sujeito. É simplesmente um predicado sozinho. Chove. Ótimo, ok. Então, sujeito é o ser sobre o qual se faz a declaração. Então, o homem, predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. O jardim, o homem
faz jardinagem? O homem foi ao jardim? Certo? Então, unindo os dois, nós temos uma oração. Ok, gente, essas noções são bastante básicas e importantes para vocês entenderem o restante, principalmente a noção de sujeito. Predicado é uma noção importante, mas não vai ser tão importante quando a gente for ver a análise sintática do período composto. Mas calma, tudo a seu tempo. Predicativo, gente. O predicativo, não confunda com predicado. Predicado é a parte essencial da oração que se contrapõe a sujeito, certo? Predicativo, por outro lado, é uma possibilidade de predicado. Uma possibilidade de predicado. Quais são as possibilidades de predicado? Verbal e nominal, mas isso não interessa. O que interessa aqui é não confunda predicado com predicativo. Por quê? O predicativo é outra coisa, é o predicado, é aquela parte da oração que tem um verbo de ligação, certo? Então, você excluiu o sujeito e ficou só o verbo de ligação com alguma outra coisa. Isso é o predicativo, certo? Ok. O predicado, por outro lado, é tudo. Então, o predicativo pode ser um predicado, ok? O predicativo pode ser um predicado, assim como o objeto, mas o verbo pode ser um predicado. É um predicado, ok? Ok. Então, predicativo é o predicado com verbo de ligação. Não confunda os dois. Principais verbos de ligação, ser e estar, né? Tem outros, não interessa. Quando aparecer, a gente vai ver. Por enquanto, eu quero que vocês aprendam que verbos de ligação principais são ser e estar. O velho esteve entre a vida e a morte. O que a gente pode dizer aqui? Esteve é conjugação do verbo estar, né? Então, o velho é o sujeito, esteve entre a vida e a morte é o predicativo. A laranja é uma fruta cítrica, é o predicativo de a laranja. O sujeito é a laranja. Ok. Gente, se vocês tiverem uma gramática, é ótimo, tentem estudar. A gente vai entregar os livros didáticos nos próximos dias. Vocês estejam atentos aí, porque é bom estudar isso pelo texto. A aula oral muitas vezes é defeituosa para a gramática, principalmente, né? Porque você precisa de muito mais exemplos, você precisa de muito mais tempo e dedicação para tentar entender os conceitos gramaticais. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. Objeto. Objeto, pessoal, é um tipo de predicado, é uma parte do predicado em que os verbos não são de ligação. O objeto não contém o verbo em si. O objeto não contém o verbo em si. Então, comprei frutas para você. Frutas para você é o complemento do verbo comprei. Comprei, comprar é de ligação? Não, a gente viu que ser e estar são os principais, né? Então, frutas para você é o complemento do verbo comprei e, portanto, é um objeto. Ontem passei frio. Frio, mesma coisa, é complemento de um verbo de ligação? Não, é um verbo transitivo. Vocês se lembram de transitividade verbal? Não tem problema não lembrar. O importante é só excluir a questão de verbo de ligação, por enquanto. Ok? Estou simplificando ao máximo aqui para tentar fazer com que fique mais fácil para vocês. Ok. O objeto tem dois tipos, direto e indireto. Para saber identificar os dois tipos, basta saber o que é uma preposição. Por quê? Objeto direto é o que tem preposição ou não? Não. O objeto direto é o que não tem preposição. E o objeto indireto é o que tem preposição. Ok? Então vamos ver o que é preposição. São essas palavrinhas curtinhas, inflexíveis, inalteráveis. São palavras que ligam dois termos. E cada um desses dois termos vai ter um sentido novo quando eles estão juntos por meio da preposição, ok? Então, as preposições são palavras que ligam dois termos, fazendo que um modifique o sentido do outro. Carrinho de mão. Ok. Carrinho é uma coisa, né? Tem um carro pequeno, pode ter aí um Uno, que é um carro pequeno. Você tem as mãos, né?
Mãos são determinadas coisas. Carrinho de mão é uma coisa completamente diferente das duas coisas. Carrinho de mão é aquela coisa que se usa em construção, em jardinagem e etc. Né? Então, a preposição alterou o sentido. Carrinho de mão. O de, que é a preposição, alterou o sentido das duas palavrinhas. Ok. Vou de bicicleta. O de está ligando essas duas palavras, vou e bicicleta, e está alterando o sentido total da oração. Da mesma forma, vou com a bicicleta. Uma preposição diferente altera o sentido também. Então, vou de bicicleta quer dizer que você vai na sua bicicletinha lá. Vou com a bicicleta, talvez você esteja indo de carro e pôs a bicicleta amarrada no carro, né? Ótimo. Então, são palavras que ligam dois termos, fazendo com que um modifique o sentido do outro. Ok, vamos acelerar um pouco, porque já passou o tempo. Objeto direto. Não tem preposição. Objeto direto é aquele que não passa pelo obstáculo, ele vai por um caminho direto. Obstáculo é preposição. Então, ao invés de fazer o contorno da preposição, ao invés de desviar o caminho pela preposição, ele vai direto pelo caminho e, portanto, é direto. Né? Ele não passa pela preposição e, portanto, ele é direto. Ok? Vou descobrir mundos. Tem preposição? Não. Objeto direto. Os jornais não publicaram nada. O verbo publicaram tem preposição? Não. Pessoal, quando eu estava ensinando isso em aulas particulares, muitas vezes as crianças, não vocês que são adolescentes, mas muitas vezes as pessoas confundem preposição com artigo. Por isso eu pus esses exemplos aqui embaixo. Ó, tem o objeto direto, não tem preposição, objeto indireto não. Perdão. Objeto indireto, ó, vamos lá. Objeto indireto tem preposição. O que isso quer dizer? Ele pega um caminho indireto do verbo até o seu complemento. Indireto passando pela preposição, certo? Ok. Duvidei de sua riqueza. Ele passa por uma preposição? Passa. De. Portanto, é objeto indireto. Você pega a partir da preposição e aquilo vai ser o seu objeto, depois do verbo. Ok. Dei uma aliança a ela. A ela é preposição, não é artigo. A gente pode ver isso nas próximas aulas. Por favor, me procurem caso vocês não se lembrem que é artigo, eu posso explicar. Tá bom? Então é isso, gente. Estouramos um pouco o tempo. Na próxima aula a gente olha os restantes termos de uma oração de um período simples, ok? Um abraço e bons estudos.